Deus abençoe, meus amados irmãos, Deus abençoe a todos os que nos assistem nessa oportunidade. Confesso que para mim é motivo de grande alegria poder dedicar um tempo para meditar na palavra, sabendo que a palavra ela nos nutre, ela nos limpa, ela nos fortalece. A palavra é cura para a nossa alma, como também para o nosso corpo. Nessa oportunidade, vamos basear nosso assunto na Bíblia Sagrada, no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, para a nossa meditação. A Bíblia diz: "Vês aqui hoje, te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar." Eu daria um tema à nossa meditação: por qual deles andarás? Todos nós sabemos que diante de nós há dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da salvação e o caminho da perdição. Está em nós escolher por qual desses dois caminhos nós vamos andar, sabendo que o caminho da vida é um caminho de renúncia, é um caminho estreito, é um caminho por onde poucas pessoas caminham, mas é o caminho que nos leva a ter vida eterna. Sabemos que esse caminho é uma pessoa, esse caminho é Jesus Cristo. Ele mesmo diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim." Então, se nós queremos ter vida, nós precisamos aceitar essa pessoa. E ao aceitar essa pessoa, é claro que nós vamos ter que virar as costas para o mundo. Para nós andar neste caminho, nós vamos ter que abrir mão das coisas do mundo, do caminho largo. Mas, embora esse caminho seja um caminho estreito, nós temos uma garantia se andarmos nele. E a garantia é que alcançaremos a vida eterna. Jesus, ele diz em São Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, a Bíblia diz: "Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta
e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. É um caminho de liberdade, é um caminho aonde traz satisfação à carne, mas não podemos esquecer que esse caminho conduz à perdição. Agora, a Bíblia diz: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. É claro que se nós olhar com os olhos naturais, olhar para o momento, vamos optar pelo caminho largo. É um caminho simplesmente aonde leva as pessoas a viverem uma vida cômoda, mas o final dele é um caminho de decepção, é um final terrível, é perdição na certa. O profeta diz na mensagem, um homem correndo da presença do Senhor, no parágrafo 71, ele diz: é um caminho fácil, é um caminho popular com as pessoas. É fácil tomar o caminho onde todos podem dar uns tapinhas nas suas costas e dizer que você é um bom companheiro. E este é fulano de tal e beltrano, e o mundo olha para você. É fácil de andar pelo caminho popular. Mas quando você tem que fazer algo diferente, quando você tem que assumir a sua convicção do que você sabe ser a verdade, é aí que está a parte difícil, é aí que vem a dificuldade, aí mesmo. No parágrafo 77 dessa mesma mensagem, ele diz: como são sem personalidade, é assim que muitos cristãos são hoje. São tão brandos e tudo mais, a ponto de pensarem que tudo o que tem de fazer é unir-se a uma igreja, ir a algum lugar, colocar seu nome no livro ou fazer uma coisinha popular para lá e para cá, gritar ou algo assim e chamar isso de cristianismo. Cristianismo é uma vida diária, áspera, vivendo para Deus. Neste mundo presente, é um constante queimar do fogo e amor de Deus no coração que incendeia você e o coloca lá com as pessoas e conseguir que se convertam a Cristo. Responsabilidade. Mas é fácil seguir o caminho que o mundo segue. É fácil descer a correnteza. Vá lá e coloque-se no rio com seu barco. Pegue seus remos e comece a remar contra a corrente. Você não ganha muito tempo e é difícil de seguir, mas você solte os remos uma vez e observe como você passa as árvores rapidamente, descendo, mas veja para onde você está seguindo. Então é fácil descer a correnteza, não precisa muito esforço. E simplesmente andar no caminho largo não precisa muito esforço, não é necessário pagar o preço da renúncia. Mas lembre-se, esse caminho conduz à perdição. Mas subir correnteza acima, subir rio acima, precisa empregar força, precisa de esforço. E muitas vezes o que as pessoas não querem é esforçar. Mas se nós não esforçar, nós não temos muito o que ganhar também. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Então eu lhe digo que vale a pena andar no caminho estreito, porque ele conduz à vida. E se nós queremos ter vida eterna, nós temos que decidir por este caminho estreito, andar neste caminho estreito. O profeta segue dizendo: quando as coisas estão flutuando facilmente,
Lembre-se, você está seguindo em direção a uma grande catarata lá embaixo, de algum tipo. Você está seguindo em direção à cachoeira e não demorará muito para você cair naquela cachoeira, só flutuando com o mundo, fácil, do jeito que ele segue. Você não vai querer isso. Não, Senhor, mas você deve aceitar a sua responsabilidade. É preciso lutar, simplesmente, se queremos alcançar a vida eterna. Para nós concluir a nossa breve meditação, no parágrafo 113, o profeta diz: agora, porque em Provérbios capítulo 12, ou capítulo 14, melhor dizendo, versículo 12, a Bíblia diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Há caminhos que parecem ser o melhor caminho. Há momentos que parece tomar essa decisão é a melhor decisão que poderia ser tomada. Mas aonde ela vai te levar? Será que não vai te levar à perdição? Então, ele diz aqui, agora, é mais ou menos desse jeito que fazemos hoje, uma desculpa, dizemos, bem, vou lhes dizer, se fosse aqui, ou se isto, ou se isso é só, mas você deve encarar isso, ou é certo ou errado. Se for certo, fiquemos ao lado disso. Se for errado, afaste-se disso. Só isso. Tome, descubra o que é certo. Você não vai querer esperar mais. Descubramos o que é a verdade e o que é certo e fiquemos com isso. Sabemos que isso é a verdade. Quem é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois de descobrir que Jesus é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele nos leva a ter vida, fiquemos com Cristo. Rejeitemos o mundo e então a nossa vida eterna é garantida. Então, por qual deles andarás? Para nós concluir, tem um hino que cantamos ao findar o labor desta vida. Quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Ele te convida para você abandonar o mundo, abandonar o pecado, deixar de andar por esse caminho largo e andar no caminho estreito, porque esse caminho estreito vai te levar, vai me levar, se nós andarmos nele, de encontro com a vida, a ter realmente aquilo que nós tanto sonhamos, ganhar a eternidade com Cristo. Fica aí a pergunta, por qual deles andarás? A morte e a vida, ou a vida e a morte, está bem diante de nós. A bênção e a maldição só depende de você. Deus te abençoe em nome de Jesus.